Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Estamos bem e nós vamos começar falando de um assunto importantíssimo para a nossa cidade, que foi a inauguração da nova maternidade do Hospital Manuel Gonçalves. 11 leitos e um bloco com 2 salas cirúrgicas. Já passava da hora, né? É muito gratificante ver a iniciativa privada tomando atitudes para trazer resultados para a nossa cidade. O hospital, na atual situação financeira, com um déficit de R$ 450 mil, não consegue realizar investimentos. Vive uma situação de altos e baixos, por último com subvenção da Prefeitura de Itaúna e também com uma doação da Prefeitura de Itaquaiçu. Qual a solução? A curto prazo é a iniciativa privada. Fica aí o legado desses que entregaram essa nova ala, complementada com a nova maternidade. É esse o protagonismo que Itaúna precisa. E um protagonismo, a propósito, que faz uma conexão com o passado, com aqueles beneméritos que construíram a casa de caridade, o hospital lá atrás. Uma iniciativa semelhante. É a Itaúna do passado que se conecta com a Itaúna do futuro, rumo àquele protagonismo que eu sempre falo aqui no quadro. Precisamos de atitudes como essa, proativas, em prol do desenvolvimento de Itaúna. Outro assunto, Bruno, para você comentar, que a ArcelorMittal recebeu cerca de 40 empresas em uma rodada de negócios em Itaquaiçu. Está ocorrendo uma expansão aqui na região. Oportunidade para as empresas da nossa economia. A ArcelorMittal vai fazer uma expansão na mina de Serra Azul. Naturalmente, o setor de compras da multinacional está buscando novos fornecedores. Nesse encontro que foi realizado no último fim de semana em Itaquaiçu, participaram cerca de 40 empresas. Itaúna precisa de competitividade. Itaúna precisa de concorrência. Rodadas de negócios como essas têm que ser feitas de forma frequente. Não pode ser exceção. Tem que ser sempre. Então fica aí uma provocação para as nossas entidades empresariais para sempre terem esse tipo de atitude, para abrir oportunidades para o pequeno, médio e também o grande empresário que queira participar de novas concorrências. Bruno, e voltou a faltar água em Itaúna. Nem começou o calor ainda, hein? Abastecimento de parte da cidade depende de novo reservatório no Morada Nova. Eu comentei, ainda nem começou o calor, já está faltando água. O pessoal já está nas redes sociais, todo mundo reclamando da falta de condição mesmo, até de lavar uma louça no final de semana. Será que resolve esse ano ou fica para o próximo? Uma contradição, porque tivemos as chuvas do início do ano, muita gente apontando que a barragem continua cheia e a parte oeste da cidade continua sofrendo no fim de semana com a falta d'água. Por quê? Enquanto a obra do novo reservatório do Morada Nova não for concluída, o atual reservatório do Novo Horizonte não vai dar conta da demanda de todos esses bairros. A cidade cresceu muito para essa região oeste. Então, no fim de semana, quando há mais demanda, há um pico de consumo. E o SAI, como não realizou investimentos de ampliação de rede, agora que está construindo um novo reservatório, não consegue levar a água para esses bairros em regiões mais altas da cidade, não tem pressão. Então, junta aí pico de demanda com a incapacidade do reservatório do Novo Horizonte sempre ter água, ele esvazia muito rápido, junto com a estiagem, a falta de chuvas. Se tivesse chovendo muito, o reservatório sempre ia ficar cheio. Como está chovendo pouco, demanda muita pressão da água para encher o reservatório naturalmente não consegue atender todo mundo e falta água. Então o que tem que ser feito para sanar esse problema? Concluir logo a obra do reservatório no Morada Nova e, naturalmente, investir na ampliação da rede. É um pensamento que, para o futuro da nossa cidade, passa por investimentos em ampliação de rede de distribuição de água. Bruno, eu te faço a pergunta novamente. Resolve esse problema do reservatório esse ano ou você não tem notícias e informações sobre isso? Já era para o reservatório do Morada Nova estar pronto. Eu perguntei à assessoria do SAI, inclusive nesse domingo, quanto que a obra seria concluída. Porém, até a gravação do quadro não tive retorno. Agora, eleições 2022.
ter um deputado estadual e um federal é estratégico para Itaúna. No último pleito, nós tivemos a eleição de um deputado estadual. É necessário continuar termos um representante tanto estadual como federal. É muito importante que o eleitor itaunense tenha isso em mente, que o desenvolvimento da nossa cidade depende da representatividade de um membro na Assembleia Legislativa e também resgatar aquele membro que nós já tivemos no Congresso Nacional. Quando pensamos em Itaúna a longo prazo, é uma adoção estratégica, um pensamento estratégico para o futuro. Um deputado estadual consegue captar rapidamente os recursos do Estado para realizar as obras necessárias em Itaúna, enquanto que a ausência de um deputado federal acaba travando processos como, por exemplo, a transposição da linha férrea. Então, se nós queremos essa Itaúna protagonista que eu falei no início do quadro, uma Itaúna desenvolvida, uma Itaúna competitiva, uma Itaúna com oportunidade, nós, eleitores, temos de ser estratégicos na hora de votar, elegendo aqueles candidatos que têm uma capacidade real, uma bagagem para ganhar de fato a eleição. E o que faz a diferença numa hora dessa? Aqueles candidatos que têm experiência política e que poderão de fato representar a cidade. Seria muito decepcionante Itaúna não ter nenhum deputado passadas as eleições. Eu acho que todos nós temos a perder sem representantes. Portanto, é um voto estratégico para Itaúna. A gente tem que pensar muito bem. E quando há uma dispersão, uma quantidade muito grande dos candidatos, aí vale uma análise de uma consciência de cada um, cidadã, pensando na cidade, deixando o ego de lado, para priorizar aquelas candidaturas que tenham chances reais de ganhar. Eu acho que você vê candidato que aparece de 4 em 4 anos, que você não vê ele fazer nada em 4 anos, aí chega na eleição querendo fazer tudo, eu acho que vai me desculpar. Isso é uma enganação com o itaunense. O itaunense merece respeito. Então, acho que a gente tem que ter consciência, responsabilidade, analisar a situação como um todo, pensando na cidade, nas pessoas, nas demandas, para a gente ter o representante que Itaúna precisa, que Itaúna merece, para Itaúna seguir rumo ao futuro. O que nós não queremos é que a cidade continue atrasada. Pois é, então vamos votar em gente aqui da cidade. Vamos ter um pensamento estratégico, vamos pensar em Itaúna, deixar grupinho de lado, deixar ego de lado, vamos fazendo em prol da cidade, todos têm a ganhar. Sem representante, todos perdem.